noite, né? Eu vou falar um pouco sobre essa representação feminina nas ficções, mas antes de entrar nas ficções, tem que falar sobre mim, né? Assim, quem que vai estar falando sobre essa representação? Eu sou a Clarice, eu sou professora de inglês há 5 anos, quase 6 por aí. Estou agora me aventurando nessa parte da interpretação, que eu descobri por conta de um workshop da Raquel lá na UNB, e eu estou terminando a minha graduação em tradução na UNB. E foi justamente dessa tradução que essa ideia aqui veio, né? Que quando eu vi que a gente tinha que fazer, né, que tinha que ter essa fala no final do curso, eu fiquei um pouco desesperada, porque tudo que eu sei é dar aula. Então, assim, eu só sei dar aula sobre gramática, eu sei conversar sobre outras coisas, mas para eu parar e falar sobre um tópico por 30 minutos, 40 minutos, eu fiquei um pouco em desespero. E, né, juntei o útil ao agradável, porque essa pesquisa, e sim, né, uma pesquisa, era sobre o meu TCC, basicamente. Por quê? Porque a Sue Grafton, que é a autora, né, que eu vou falar, que escreveu a personagem principal, que vai ser o foco de hoje, ela publicou uma série de abecedário, né, os crimes do ABC. E literalmente ela escreveu um livro para cada letra do alfabeto. Então a gente tem A de álibi, B de bandido, C de não sei o quê. Então ela colocou um para cada, mas por algum motivo esses livros pararam de ser traduzidos aqui no Brasil a partir da letra E. E como eu faço tradução e a gente tem que traduzir, né, alguma coisa no final do curso, eu decidi traduzir a letra F. E, no fim das contas, acabou que eu não usei essa pesquisa como TCC, porque ela ficou uma análise tão literária, quase que milituda, assim, né? De, nossa, mulheres, vamos, galera, mulheres. E acabei indo para outro lado, mas queria falar sobre isso porque tem algumas coisas, né, muito interessantes para serem debatidas. Então, né, depois de falar um pouquinho de quem sou eu e do porquê e de onde que veio isso daqui, a gente pensa aqui, deixa só eu passar por causa do problema técnico aqui, que não quis, só um minuto. Vamos ver se agora vai. Aí, agora sim. Depois, né, de dizer um pouquinho de quem sou eu, quem que é a Sue Grafton? É, eu estou acostumada com esse modelo de pergunta e resposta, então, se possível, anotem aí se vocês já sabiam quem era essa mulher, quem não era, enfim, só para a gente poder aumentar esse bate-papo aí no final. Mas ela é essa escritora americana que ela se casou muito cedo, e isso a gente está falando de uma mulher que nasceu em 1940 nos Estados Unidos, na parte mais do interior. Então, ela teve aquela vida bem planejadinha de mulher, né? Então, do que deveria ser uma mulher naquela época. Então, cresce com a educação que poderia ter sido dada, mas cresce para ser esposa. Então, ela casou super cedo, teve 2 filhos nesse primeiro casamento, e aí já começou a degringolar essa parte do ser esposa, né? Em plenos anos 60, porque ela divorciou do primeiro marido, casou com mais outro homem, teve mais um filho, então já tem aquela coisa, né? Da mulher que, além de divorciada, ela tem filhos em diferentes casamentos, e esse último casamento, né, esse segundo, acabou que não deu certo também. E foi justamente nesse processo de divórcio dela, do segundo casamento, que a nossa Kinsey, né, a Kinsey Millhone ou Melhone, que a gente estava conversando aqui no começo, ela, ela passou a existir. E por quê, né? A própria Sue Grafton já falou em uma entrevista que isso veio, né? A Kinsey nasceu de uma vontade dela de matar esse segundo marido dela durante o divórcio. Porque foi tanta briga, foi tanta coisa que fica aquela raiva, mas óbvio que ela não fez isso e ela transformou isso, né, de uma outra maneira. E passou a escrever esses romances policiais que logo se tornaram basicamente o maior fruto da carreira dela. É, Isso, ela chegou também, além de ser escritora, né? Ela é formada em inglês e ela foi para Hollywood. Ela acabou
adaptando um livro da Agatha Christie, inclusive, para o cinema. E é interessante a gente pensar essa questão do mistério, né? Que a Agatha Christie a gente tem como a rainha do romance policial, do mistério. E a Sue Grafton escolheu justamente um dos livros em que a protagonista é mulher. E isso faz diferença, né? Quando a gente pensa numa mulher que logo, logo estaria escrevendo uma coleção inteira, especificamente tendo uma mulher como protagonista. E aí, né, ela também colocou essa 15 como o alter ego dela. Então, para além da vontade de matar o ex-marido, né, também aquele grande e se? E se eu nunca tivesse tido filhos? E se eu tivesse focado na minha carreira de uma maneira diferente? Então, tem muito autor que se coloca distante da obra, né? Às vezes você vê que tá a cara do autor ali no personagem, e ele diz que não tem nada a ver. A Sue Grafton, né? Por outro lado, já sempre deixou claro que era o alter ego dela mesmo, e caso ela nunca tivesse tido filhos, a vida dela, né, ela gostaria que fosse mais ou menos daquele jeito. Aí, continuando aqui, aí a gente vai para quem é a 15, né? Então, ela é essa detetive particular, independente, que resolve caso complexo. Então, tem toda aquela coisa que é criada, né, em cima desse arquétipo de uma mulher forte, mas também começa a entrar algumas particularidades que, pensando lá atrás, né, nessa Sue Grafton, a autora, que cresceu nos anos 40, numa cidade um pouco mais conservadora, que tem um caráter um pouco mais disruptivo, né? Então, apesar dela ser inteligente, dela ser proativa, ela também já é uma mulher solteira, que teve dois casamentos que, né, foram falidos, e tal qual a Sue Grafton, né, no caso, mas que ela não tem filhos. E essa questão da personalidade forte, que hoje, quando a gente vê e fala, nossa, por que tal pessoa tem a personalidade forte? Isso é basicamente, né, para falar que a pessoa é uma chata. Mas nesse caso aqui, quando a gente fala de personalidade forte, é literalmente da força mesmo, não só física, mas emocional, porque ela tem que enfrentar esses desafios todos os dias no trabalho dela, porque é um lugar, né, de ser detetive em particular, é um lugar majoritariamente ocupado por homens. Então, além dela ter que fazer o trabalho dela, ela tem que ficar se provando o tempo todo. E aí, baseado nisso, tem aqui, né, as personagens protagonistas femininas em romances policiais. No geral, né, esses desafios, que é mais ou menos o que eu acabei de falar, que além delas terem que fazer o trabalho dela, elas têm que ficar se provando. E aí vem essa representação empoderada. Tem muita gente que odeia essa palavra empoderada porque ela foi ficando batida, né, nesses últimos tempos. Mas não tem como a gente não usar, porque de fato a gente está falando de poder, né? O poder que a pessoa tem, não só de exercer as coisas dentro do local de trabalho dela, mas também o poder de fala, o poder de agir, né? Toda essa questão. E a Sue Grafton, ela representa com a 15 muito essa mulher que ela vai e que ela fala e ela tem consciência de tudo que ela está passando. Às vezes as pessoas, não só homens inclusive, mas quando tem falas que diminuem ela por ela ser mulher, falam, nossa, mas você vai investigar isso? Ah, mas estava esperando uma pessoa diferente. Porque, querendo ou não, a gente também tem nesse nosso imaginário, né, que os detetives, né, eles são lá Sherlock Holmes, que é um homem, né? Então, ela sempre responde isso de uma maneira meio irônica, ela não, sabe, não baixa muita bola para ninguém, não. E é legal de ver também que durante a descrição, a Sue Grafton, né, ela é muito descritiva, então ela tem essa narração que vai falando sobre, né, o que está acontecendo, descrevendo, e é sempre em primeira pessoa, e aí do nada ela para essa narração do que está acontecendo para um pensamento da 15. Então, às vezes ela está contando, né? Aí fulano foi, me parou, perguntou se eu mesma que ia, não sei, ir atrás desse caso. E aí ela vai e para, né? E coloca um pensamento. Nossa, mas essa pessoa tá achando que eu sou o quê? E aí, assim, escorraça a pessoa e depois volta para a narração comum, né? E aí isso vai para a complexidade emocional, que é muito maior do que você ter simplesmente uma mulher que ela é forte, que ela vai, que ela descobre, que ela sabe de tudo, mas a gente tem uma pessoa, né, uma personagem que para além de detetive, ela também é humana.
Então, ela vai ter esses problemas com, né, não só de gênero no trabalho, mas ela vai ter problema com a família, ela vai, né, ter muito flashback em relação aos casamentos, que ela vai falar disso, com quem que ela mora agora. Então, tem toda uma questão de que você passa a se identificar com uma pessoa, assim, é de fato um ser humano que está ali falando, né? E aí, em relação a isso, eu trouxe outras protagonistas femininas em romances policiais. E a gente tem a Nancy Drew lá em 1930. E eu já começo com um disclaimer aqui, porque eu vou falar, né, de algumas coisas que a Nancy Drew ficou devendo, mas é óbvio que a gente tem que colocar o tanto que é importante a gente ter uma protagonista feminina lá em 1930, né? Então, mas de qualquer maneira, ela foi, né? Ela era uma adolescente que basicamente tinha essa coisa de procurar, de resolver mistérios como uma aventura mesmo. E aí eu coloquei aqui esse teor imaculado, porque apesar de ser uma aventura, de ser uma protagonista feminina e tal, ela é perfeita. Então, assim, ela é descrita como uma mulher linda, inteligente, sabe? Tudo nos conformes. E então é como se ela não tivesse essa parte humana mesmo, né? Assim, ela não tem defeito. E para além disso, ainda coloquei separado aqui a questão financeira, porque além dela ser inteligente, rica, bonita, não sei o quê, ela tem dinheiro, né? Ela tem como investir dinheiro, né? Não tem outra palavra para poder resolver as coisas que ela não conseguiria com a inteligência. Então, ela consegue pagar pessoas para fazer coisas, ela consegue pagar outras pessoas para ter acesso a fontes que uma pessoa sem dinheiro provavelmente não conseguiria. Então, né? Aí, isso é só para desenhar esse panorama de como que as coisas foram evoluindo. Então, ótimo começo que a gente tem uma protagonista feminina, mas ainda tem essas questões aí, né? E aí a gente tem também em 1930 a famosa Miss Marple da Agatha Christie, que ela também é brilhante, ela é descrita assim como muito sagaz. Só que aí vai a questão da aparência, né? Ela tem essa aparência mais frágilzinha e no grande, né, no fim das contas, ela tem essa imagem enorme de ser uma fofoqueira. E óbvio que se a gente pensa, né, no mistério, isso é um disfarce incrível para uma pessoa que está prestando atenção nas coisas. Porque, né, pelo menos aqui no Brasil, é muito comum essa cultura de senhora que fica sentada na frente de casa, prestando atenção em tudo, e no fim das contas elas são só fofoqueiras. Ah, não, deixa, porque Dona Fulana sabe de tudo mesmo. Ixi, não, Dona Fulana já vai saber. Ninguém nunca sabe como exatamente Dona Fulana descobre as coisas, mas ela descobre. Então, a Miss Marple ela é um pouco disso, né? Mas ainda assim, nesse estereótipo de uma mulher que quase que desocupada, sabe? Que não tem muito o que fazer e fica prestando atenção na vida dos outros. Daí a gente vai para Dana Scully já em 1993, e eu sei que ela não é necessariamente de um romance, né? Ela é do Arquivo X, da série, etc. Mas ela é o que já vira um personagem um pouquinho mais real, né? Então, ela tem esse caráter psicológico, ela é estressada, ela é muito prática, ela é muito cética com as coisas. Então, a gente já começa a ver um outro lado que não é tão imaculado, não é tão idealizado, né? É mais humano mesmo das mulheres. Mas é óbvio que tem que ter algum problema, né? E quando a gente pega uma pessoa que é competente e bonita, isso ainda nos anos 90, né? Que não tem como desvincular os anos 90 disso, mas ela ainda era muito sexualizada. E isso, né? Mais um problema que as mulheres, no geral, sofrem. Não interessa o quão competente você seja, se você for bonita. Provavelmente alguém deve falar alguma coisa sobre isso em algum momento. E não necessariamente da maneira mais legal possível, né? E o riso de nervoso. E aí a gente vai aqui para os desafios que são enfrentados pelas mulheres. Aí eu coloquei meio que no geral, assim, para depois a gente conseguir ir entrando na parte dos romances policiais especificamente. Mas já falei bastante sobre essa parte de preconceito de gênero. A dupla jornada, coloquei aqui, né, que as mulheres precisam conciliar a carreira e as responsabilidades familiares, no geral, porque querendo ou não, isso está mais nas costas das mulheres. No caso da Kinsey, isso não é uma realidade, porque ela é uma mulher mais sozinha, ela, né, divorciou dos dois maridos, ela não tem filho. Então, isso aqui foi uma parte que ficou
de fora, né? E aí até outra pergunta, né, anota aí, para saber se vocês sabem de algum outro livro, não necessariamente algum outro romance policial, mas que retrate esse tipo de condição aqui, né, de uma mulher em condição de dupla jornada. E aí, o que a gente estava falando também sobre a objetificação, né? A Dana Scully aí foi o último exemplo disso, e que mais uma vez elas têm que ficar se provando o tempo inteiro para tudo que elas fazem. Daí, baseado nisso, eu pedi para a inteligência artificial gerar um comparativo entre as personalidades e desafios do Sherlock Holmes, aqui, que aí é a questão da pronúncia. Eu sei que em inglês é o Hercule Poirot. Em português eu não faço a menor ideia, então tem muito lugar que fala Poirot, Poirot. Ele, gente, o personagem da Agatha Christie, vocês sabem. E da 15 aqui, né, também. Então são dois homens consagradíssimos que se a gente pesquisa em português, isso vai fazer, né, diferença jazinho. Detetives da ficção. Esses dois sempre estão na lista. A 15, por outro lado, aqui no Brasil, assim, foi um imenso fracasso. Ela quase que não aparece em lista nenhuma e, né, spoiler aí do próximo slide, mas vamos focar aqui no que eu comecei a falar. As personalidades e os desafios. Se a gente olha aqui o resuminho que ele fez do Sherlock, é um detetive célebre por sua lógica, habilidade de dedução, resolve caso complexo, brilhante, e os desafios envolvem o quê? Resolver mistério intricado e enfrentar adversário igualmente inteligente. Então, o quê? O desafio é relacionado ao próprio trabalho dele. Vamos lá para o Horror. O detetive se destaca por sua perspicácia, senso de justiça. Seus casos exigem que ele navegue em um mundo de intrigas, enganos, pistas enganosas para chegar à verdade. Mais uma vez, os desafios são relacionados ao próprio trabalho, assim. Então, não tem nada além disso. Eu estou desmerecendo esses dois, né, enormes detetives da literatura? Óbvio que não. Mas, quando a gente vai para uma personagem feminina, já começa aqui é uma protagonista feminina que desafia os papéis tradicionais de gênero. Então já começa aí. Por quê? Porque é um ambiente dominado pelos homens. E seus cargos levam a enfrentar diversidades e preconceitos, enquanto ela usa sua inteligência e determinação para resolver mistérios. Então, basicamente, ela está sofrendo toda uma outra questão enquanto trabalha. Basicamente, né? Isso que está sendo dito aqui. E aí. Qual que é? Qual que é o porquê disso tudo? Por que que a gente coloca luz em cima dessas diferenças que acontecem até no ambiente literário? Tem que pensar no impacto, né? Da gente ter esses personagens fortes. A questão do empoderamento, que eu já falei um pouco sobre, e eu fico até meio agoniada de falar do empoderamento justamente pelo tanto que está batido, mas essa questão de ter, sim, representar as mulheres fortes e que são femininas também, né? Não precisa ser, para você ter uma mulher forte, você não precisa ter uma mulher, nossa, mas ela não era como as outras garotas. Ela é sim como as outras garotas, sabe? Esse que é o ponto. E aí vai para aquela desconstrução de estereótipo. Então, a gente precisa de personagens complexas, multidimensionais e que ajudem a desconstruir esses estereótipos, sejam eles de mulher que é só dona de casa, de mulher que é só uma detetive incrível e de mulher que é só uma fofoqueira e de pensar assim nessa coisa multidimensional, né, que você pode ser mais de uma coisa. E assim, eu estou dizendo isso tudo fica quase que, para quem não conhece, né, os livros da Sue Grafton, fica parecendo que que tem uma narrativa bem densa, quase que milituda, que luta pelos direitos das mulheres, que não sei e não é bem isso, assim. Na verdade, pelo contrário, uma narração bem light, assim, você consegue ler para se divertir, sabe? É uma coisa. Tem os plots que eles não são tão complexos assim, então você já consegue dar uma imaginada do que é, mas no fim das contas é legal por conta dessa descrição, dessa ironia e de tudo que perpassa, né, nesse universo que ela criou. Até porque, se a gente fala de uma série que ela é envolta no alfabeto,
e que ela de fato foi quase até o final, a gente tem dos volumes A até o Y, e o Z só não existiu porque, infelizmente, a Sue Grafton faleceu em 2017, eu esqueci de falar isso, né? É, algum pano para manga tinha. Então, assim, não era sempre a mesma coisa. Óbvio que a gente tem a mesma detetive, mas com diferentes temáticas. E a gente para pensar também que ela começou a escrever o primeiro, né, volume A, saiu em 1982. O último que foi lançado saiu em 2017. Então, os crimes foram se modernizando também. A consciência, né, que você vai vivendo, você vai aprendendo mais coisas, e ela foi passando isso nos livros também. Mesmo que no universo dos livros, a gente não tenha passado os anos 2000. Então, ela continuou lá atrás com essa investigação sem tecnologia nem nada. Ela mesma fala que queria uma coisa mais antiga, né? Assim, que dependesse mais da pessoa e os artifícios que a pessoa consegue encontrar por si só, e não, né, com o auxílio da tecnologia aí. E aí, né, passaram tudo isso, a questão da representatividade, porque é legal a gente se ver em alguém. É legal você parar e pensar, nossa, eu tenho dois casamentos falidos, mas eu posso ser alguém que é inteligente, eu posso construir novas relações, eu posso ser validada por alguns outros motivos, e que, né, ter dois casamentos falidos também não vai me definir. E é interessante quando a gente pensa nessa parte da representatividade, porque em duas coisas, né, do mainstream, assim, e também dos Estados Unidos, não foi daqui do Brasil, a Sue Grafton aparece. Então, ela aparece em Gilmore Girls. Eu não sei se alguém aqui já assistiu, mas ela é mencionada pela amiga da protagonista. E essa amiga que acabou de ter dois filhos, que está agoniada com essa jornada dupla, e tudo que ela quer fazer é parar para ler os dois últimos volumes que saíram da Sue Grafton. Então, alguma coisa tem por isso aí, né? É, por que justamente essa personagem? Óbvio que assim, a gente está aqui ponderando, né? Não necessariamente, nossa, é porque ela precisava ver uma mulher que representasse ela. Não necessariamente. Mas também a gente não pode negar completamente, né? E ela também aparece é mencionada no caso em The Office. Mais uma vez, não sei se vocês já assistiram, mas também é uma personagem que ela já é mais senhora, a Phyllis, e ela, né, fica agoniada porque ela quer conhecer a Sue Grafton, que tá dando autógrafos no shopping, mas enfim, dá tudo errado. E mais uma vez, essa mulher que quando a gente olha, ela tem esse aspecto mais fofa, quase que fofoqueira também. E, no fim das contas, ela se diverte super com a Sue Grafton. E aí vai, né, para essa parte da conscientização. Mais um clichê aí, né, a conscientização. Que essa história com as personagens femininas fortes, elas fazem a gente debater, né? Assim, muita gente fica com raiva, né? Essa onda um pouco mais conservadora, eu diria, fica, nossa, mas não tem por que ficar falando disso o tempo todo. Porque se é para ser forte, é só você ser forte, e ponto. Mas por que não pontuar aqui essa força, né? Então, é interessante que a gente fale sobre isso. Não é nessa ideia de, eu vou falar para incomodar. Não é para incomodar, mas é para que seja falado, né? Para que seja mencionado. E eu perguntei, no caso, eu falei para vocês darem uma notada sobre outros personagens. Eu trouxe aqui alguns exemplos de personagens de sucesso, só que só uma delas é de romance policial. Então a gente tem isso aqui só para ilustrar essa questão desse slide anterior, né? Do impacto positivo. A gente tem a Hermione, que é essa menina que estuda, que ela era o cérebro de um trio de amigos, né? Que você tem, né? Beleza, tinha o Harry, que era leal, que era determinado. Você tem o Ron, que é aquela pessoa boa de natureza, mas você tem a Hermione, que ela era o cérebro. Ela era o que puxava os dois para a realidade e falou, vamos lá. A Katniss Everdeen, que eu acho que, pensando na questão que eu tinha falado para vocês, da dupla jornada, do mainstream, eu acho que ela foi o que eu achei mais próximo disso, porque ela tinha que cuidar da família dela, inclusive ela foi para os jogos para que a família dela, para que a irmã dela não precisasse ir,
Então tem toda essa questão, né? Não sei se dá para colocar aí para os jogos como um trabalho, fica meio estranho, mas foi o mais próximo que eu consegui chegar disso. Daí a gente tem a Lisbeth Salander aqui, que ela é da coleção Millennium. Tem até um filme que é a menina que brincava com fogo, com... Ai, gente, com o homem que faz o 007, eu não me lembro o nome dele agora. Mas tem um filme sobre, e ela, né, mais uma vez, sendo essa pessoa que trabalha, que é inteligente, mas aí eles também já mostram um outro arquétipo, né, da mulher, que ela tem raiva de tudo, ela não quer conversar com ninguém. Então também é legal ver esse tipo de representação no cinema e nos livros, enfim. E a nossa famosa Jane Eyre, que ela é independente, resiliente, que ela, né, teve todos aqueles problemas com a tia e depois com o homem que ela se apaixonou e de tomar decisões no geral. Mas é legal ver que ela teve que tomar decisões. E isso a gente está falando de um livro muito antigo, né? Então, esse tipo de representação é importante para que a gente passe a pensar nas coisas que a gente pode sim fazer. E aqui trouxe algumas estratégias, né, para maior representação. Algumas delas parecem meio bobas, mas quando a gente para e se faz algumas perguntas, elas deixam de ser tão bobas assim, né? Então, mais autoras, incentivar o desenvolvimento de mais escritoras roteiristas femininas. E quando eu falo que quando a gente para e se pergunta, é do, beleza, eu sei que tem que falar sobre mulheres, que tem que incentivar autoras, mas você está lendo mulheres? Você está consumindo esse conteúdo? Se alguma amiga, alguma colega posta alguma coisa de que, né, está começando a escrever, ou então fala de um outro livro que foi escrito por uma mulher, você dá, né, esse ibope aí? Então, é interessante pensar nisso também. E é óbvio na diversidade dessas mulheres que estão aparecendo, porque não adianta também a gente pegar mulheres que são sempre, né, na mesma forma e do mesmo jeito, porque aí a representatividade, né, vira uma coisa que meio que representatividade para quem? E essa importância das personagens complexas, porque a gente precisa ver que é muito mais do que só um estereótipo. Então, você não precisa ter um mocinho e um mauzinho, né, um vilãozinho no livro. Você pode ter os dois dentro do mesmo personagem, e é isso que vai deixando as coisas mais importantes. Não importantes, né, mas relevantes, assim, mais legais e interessantes de serem vistas. E essa questão da representação positiva. Óbvio que aqui eu puxei um pouco mais a sardinha, né, para o lado de desenvolvimento mesmo, assim. Então, mulheres em posições de liderança, de poder, de sucesso, mas ao mesmo tempo, a gente também pode ter representação de mulheres completamente malucas, né, porque já que mulher, por muitas vezes, é representada como maluca no livro, no cinema, por que que essa mulher é maluca? O que que tá deixando ela maluca, né? Então, é interessante a gente ver de onde que vem essas maluquices, essas histerias, que no final das contas, né, não é algo inato da mulher, mas algo que é imposto para ela, né, durante a vida. E algumas lidam melhor com isso, outras não. E aqui, por último, esse impacto da tradução na popularidade dela é o que eu comecei a falar lá atrás, quase que me deu uma atropelada, mas essa questão do se a gente pesquisa sobre, né, detetives em inglês, a 15 aparece nas listas. E se a gente pesquisa sobre detetives na literatura em português, ela não é mencionada. E esse meio que foi o meu primeiro problema, né, de pesquisa lá atrás do porquê que isso não acontece. Será que se eles tivessem continuado com a série, né, se eles continuassem traduzindo, né, até onde foi lançado, será que a gente conheceria ela? E por que que eles pararam de publicar? E aí isso é uma coisa, né, que eu até tentei ir atrás mesmo, mas não consegui. E tem uma coisa bastante curiosa, que a mesma editora, a Ediouro, né, aqui no Brasil, eles publicaram do volume A até o volume E. E aí uma outra editora, a Landscape, que nem existe mais, publicou a letra R só. E eu também mandei e-mail para eles, tentei mandar e-mail para responsável para tentar saber por que o R, né? Porque desse tanto de letra no alfabeto aí, qual que era o motivo disso ter acontecido?
e assim, não obtive respostas. Então, isso é um enorme. Será? Não dá para a gente saber, não dá para afirmar que ela seria sim mais popular, mas talvez ela fosse sim. E por último, é basicamente, né, aquela conclusão, aquela enxugada em tudo que já foi falado, da importância da gente ter mais mulheres, da importância da gente conseguir assistir alguma coisa e que a gente sinta algo quando a gente vê essa história dessas mulheres. Estou falando de histórias apenas complexas, tristes ou então completamente impactantes? Não, mas de histórias, né, muitas vezes reais também, que a gente pensa e fala, nossa, mas eu faria igualzinho ela. Ah, mas ela foi maluca, mas eu faria igualzinho ela. Então, acho que é bem por aí. E é isso, gente. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, estou aberta a debate e a respostas, né? Muito obrigada aí, todo mundo.